Mesário pianista, você sabe o que significa isso? Eu vou tentar explicar isso aqui rapidamente nesse vídeo. Quem vota não decide nada. Mas, meus amigos, nós vamos ver que no decorrer desse vídeo, vou explicar que um senador da República outro dia fez um discurso em plenário dizendo que se tivesse havido o voto impresso, tudo teria sido diferente no 8 de janeiro, não teria acontecido o 8 de janeiro. Eu discordo do senador, que o correto seria dizer assim, se não tivesse havido omissões por quem tinha o dever de fiscalizar o pleito, se tivesse havido um tratamento isonômico, se tivessem tratado as pessoas igualmente, se a lei valesse para todos os candidatos, não teria ocorrido isso aí. E outra coisa, o mesário pianista, ele é uma figura que decidiu praticamente tudo nas eleições. Sempre decidiu, há 27 anos ele vem decidindo isso. E se não houvesse o mesário pianista, o resultado, claro, evidentemente que seria outro. E vou explicar por quê. Então, e outra coisa, o gabinete do ódio também, o choqueia esse aí, além das empresas e dos bancos, dos empresários, das mídias que colaboram com isso, das autoridades que fazem vista grossa, teve também esse gabinete do ódio, com seus disparos em massa de propaganda pró-Lula, pró-A, pró-B, todas contribuíram para o golpe que trouxe de volta a esquerda ao poder e que do poder nunca mais vai sair, porque eles tomaram conta, aparelharam tudo. Então, meus amigos, o nexo causal que existe entre aquelas pessoas que tinham o dever de fazer alguma coisa e não fizeram, só agiram contra, e os que se omitiram de fazer alguma coisa, como foi o presidente do Senado, que é um omisso, aconteceu tudo isso, E as cortinas de fumaça? As cortinas de fumaça, elas acontecem a todo momento, dezenas e dezenas de cortinas de fumaça, de desinformação, que eles fazem. Isso aí é guerra de informações, Por exemplo, a rachadinha do Janones foi apenas uma cortina de fumaça para desviar a atenção para algo muito maior, muito mais grave. Então, eles, por exemplo, o Bolsonaro e as joias, Bolsonaro e a pescaria, Bolsonaro e as baleias, Bolsonaro e o incêndio da Amazônia. Então, todo dia eles inventam uma coisa para desviar a atenção, para mudar o foco. E a morte do cidadão Clériston da Cunha, que estava sob a custódia do Estado e morreu dia 20 de novembro, essa morte não precisava ter acontecido se não tivesse ocorrido essa série de omissões nas eleições que eu vou mostrar para vocês. Então, antigamente, quando existia a cédula de papel, eles também fraudavam, porque eles escondiam cédula, falsificavam cédula, inseriam cédulas que não existiam, morto votava, E o que acontece é a falta de publicidade. O que está acontecendo, é realmente a contagem pública de votos que não está acontecendo. E esse mártir da justiça que aconteceu aí, a morte desse cidadão, tudo ocorreu pela nossa ignorância em relação ao desconhecimento que nós temos sobre como é que funciona esse processo aí, a população que vive num estado aparelhado e não se dá conta, as forças armadas cooptadas pelos comunistas, os parlamentares que são comprados todos os dias pelo chefão, todo dia eles recebem dinheiro, e eles não vão querer nunca que isso mude. Se eu estou ganhando dinheiro a rodo, por que eu vou querer que mude? Por que eu vou querer empichar alguém? De maneira nenhuma, Então, o golpe dos revolucionários, que aconteceu 8 de janeiro, vai completar 1 ano agora, e eles vão festejar. Se alguém que não for revolucionário tentar festejar, vai ser preso. Os democráticos, aí, o pessoal os patriotas não podem comemorar. Só quem pode comemorar é o outro lado que ganhou, que deu o golpe, que se deu muito bem. Então, pessoal, milhares de pessoas foram presas naquele momento, processadas, sem individualização das suas condutas, dos seus crimes. Os seus crimes não foram tipificados. Eu duvido que exista uma foto daquele Clériston, por exemplo, o cidadão que morreu, duvido que exista uma foto dele quebrando alguma coisa. Coitado, entrou lá de gaiato no navio e ficou preso. Então, as forças
lá no dia 8, as forças especiais, as forças armadas, a Polícia Federal, todo mundo já estava sob o regime do Lula, já estavam sob o novo regime, os generais ligados ao PT já estavam igualmente no comando e estavam sob as ordens dos comunistas. O que os patriotas têm a ver com isso? O que aconteceu depois? Bom, então agora vem o ministro Alexandre com essa cortina de fumaça da história, a história da ameaça de enforcamento, não sei o quê, mas não fala na falta de transparência, na falta de publicidade, na inconstitucionalidade deles, né, na falta de contagem pública dos votos, etc, etc, etc. Então nós vamos ver aqui, pessoal, uma coisa super interessante aqui, ó. Eu cooptei aqui de um livro que eu vou deixar na descrição para vocês, O Mesário Pianista, e aqui coloquei algumas das 50 perguntas que nunca serão respondidas. Por exemplo, por que um eleitor sairia de casa às 23h59 da noite para votar no segundo turno? Qual é a razão? Por que a diferença de resultado entre uma urna antiga, quer dizer, aquelas anterior a 2020, e uma urna mais moderna, na mesma localidade? Então aí tem diversas situações. Por que, por exemplo, 2/3 das urnas antigas no estado de Roraima registraram 0 votos em branco? E por aí vai. O que é um voto em branco? Voto em branco é quando a pessoa aperta naquela teclinha ali, branco, e sai um voto em branco. Ele não votou em ninguém. Que é quase a mesma coisa que o voto nulo. Só que o voto nulo é quando a pessoa errou o número que queria votar, votou num número que não existe, ou então simplesmente ele botou 0 e teclou e confirmou ali. E então é um voto nulo, ele não votou em ninguém também. E ali no número 20 ali, por exemplo, depois vocês podem ler com calma isso aqui, copiar, podem parar o vídeo ali, travar e ler todos esses 20 aqui, depois eu publico mais 20, mais 10. Por que não foi feita a contagem pública de votos? Por que não abriram? Por que foi em segredo? Tudo fechado, ninguém sabia de nada. Por que foram introduzidas 4.068.216 votos após as 17 horas? Sem uma justificativa plausível para tal, para o atraso no caso. Então, como é que essas pessoas, 4 milhões de pessoas continuaram votando depois que encerrou a votação às 17 horas? Pela lei, o horário de votação é das 8 da manhã às 17 horas. E, eventualmente, em algum lugar pode atrasar um pouquinho as pessoas que estão na fila, mas não 4 milhões e tantos. E por aí vai, meus amigos. Eu não vou ler tudo, vocês vão ter a oportunidade de ver. Mesário Pianista é um PDF, quer dizer, é um relatório que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Por favor, procurem ali o João Paulo Guimarães, lá em Minas Gerais, está ali o canal dele. Vocês vão achar esse PDF, que é um relatório feito por uma comissão de cidadãos que durante um ano eles fizeram uma pesquisa e foram juntando os logs das urnas, as informações dos ministros, informações do TSE, e chegaram à conclusão, que depois vocês vão chegar também, que a coitada das urnas, essas pobrezinhas dessas caixinhas mágicas, elas não têm culpa de nada. Sabe qual é a finalidade da urna? Ela tem 3 finalidades. É captar os votos, somar os votos e depois fazer o trabalho de transferência desses votos para um outro computador. É só isso. Eles nem estão acoplados à internet. É que nem quando você faz imposto de renda, você faz no seu computador e depois que está tudo pronto, você acessa a intranet lá da Receita Federal e manda, através da internet, você manda para o computador deles a sua declaração. Mas você não está conectado com eles o tempo todo. É a mesma coisa das urnas. A urna, o que é a urna? A urna, ela é A urna, pessoal, ela é um computadorzinho, que nem essa calculadora aqui, ó. Aqui tem uma calculadora científica. Se eu colocar aqui 2 mais 2, vai aparecer 4. Por quê? Porque ela foi feita para isso. Ela é uma calculadora que tem uma memória, ela soma, ela divide, ela multiplica, ela dá raiz quadrada, ela dá seno, cosseno, tangente, cotangente, dá tudo aqui. Por quê? Porque ela é um aparelho feito para isso. Mas não é a calculadora que faz. Coitadinha da calculadora, não tem culpa. Se eu digitar errado, se eu digitar 2 mais 3,
Não vai dar 4, vai dar 5. A culpa não é da calculadora. Às vezes a culpa é aquele cara que está atrás ali fazendo isso. Então, meus amigos, eu só dei uma introdução aqui. Vou deixar um filme maravilhoso para vocês aqui. Venezuela, Luxo e Miséria, do país mais perigoso do mundo. É um documentário, não sei, acho que é um documentário americano, porque ele é dublado, né? E então demonstra em 1 hora ali como é que está sendo a Venezuela atual, agora, na ditadura do Chávez. O povo pobre, a violência, os assassinatos, a fome, as perseguições, a polícia corrupta, tudo isso que está acontecendo lá, daqui a 10, 15 anos, vai estar assim no Brasil. Nós já estamos caminhando para lá, porque a esquerda veio para demolir, para destruir e para transformar todos nós em miseráveis, comendo cachorro, morando na rua, desempregados, sem cultura, e ouvindo funk. Esse tipo de coisa que nós estamos submetidos. Então, meus amigos, por favor, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comente. Isso é um canal cultural. O que interessa aqui para vocês é o que eu vou deixar na descrição. É os filmes, a literatura, as indicações, né? Porque é muito importante isso. Para esse canal ter relevância, teria que ter milhões de visualizações, compartilhamentos, milhões de inscritos, mas não tem, né? Se você escrever só lixo, só porcaria, você vai ter 40 milhões de seguidores, você vai ter 1 bilhão de visualizações, que nem uns choquei aí tem, mas como é uma coisa útil, é uma coisa técnica, é uma coisa mais elaborada, assim, é uma reflexão mais aprofundada, é uma verdade, aí ninguém curte. Mas nós temos que curtir isso, nós temos que mudar a mentalidade e nos ligar. A oportunidade de você despertar é agora, vendo esse relatório aqui, que é um livro de 38 páginas, que demonstra tudo o que aconteceu e a coisa pode piorar no futuro, né? Pode piorar no futuro porque essas coisas erradas que começaram lá há 5 anos atrás, que nós viramos uma ditadura do judiciário, ela tende a se agravar, porque agora tem um consórcio, agora tem uma dobradinha, executivo, STF e TSE, que estão comandando o país. No momento que o ditador não conseguir mais comprar o Congresso, aqueles deputados que se vendem, senadores que se vendem, ele vai começar a legislar só através da Suprema Corte, como é na Venezuela. Lá o Congresso não existe. O Congresso, que seria os representantes verdadeiros do povo, não tem voz ativa nenhuma. Tudo que eles fazem, o judiciário derruba ou o executivo veta. Então é isso aí, pessoal. Por favor, prestem muita atenção nisso que eu coloquei aí, que vocês vão ver que a situação não é das melhores. Mas nós podemos melhorar, porque a culpa é nossa. Tudo que aconteceu, nós temos uma parcela de culpa pela nossa própria omissão.